A paz do Senhor, pastor. Olhe, servo de Deus, veja bem, a situação da nossa igreja é caótica, é crítica, né? Nós estivemos conversando com alguns irmãos que fazem a segurança do presidente e eles são claros, dizem que ele não se sustenta mais. Está insustentável a situação, os pastores não estão aguentando, não estão suportando. Por outro lado, alguns dos irmãos que fazem a segurança, não sei se impulsionado por Luiz Mário ou por alguém, terminam perdendo a cabeça, fazendo bobagem. Porque o irmão Cabral, por exemplo, o irmão Cabral, eu acho ele uma pessoa equilibrada, né? Até porque é um policial militar, um presbítero antigo. Eu acho que foi uma cilada que ele caiu ali naquela e na onda daquele presbítero menino, porque o Daniel é um menino, todo mundo sabe, né? Ele chama inclusive Ailton de meu pai, é meu pai, né? Agiu como um menino, como um homem não crente, eu acredito que ele seja crente, mas ele agiu como um ímpio, agrediu o irmão, e o Cabral estava ali no calor da situação, terminou entrando na onda do menino, do presbítero menino Daniel, né? Isso aí gerou uma série de processos, e o presidente vai ser exposto nisso aí, porque não tomou nenhuma providência. Eu acredito que o pastor Ailton perdeu uma grande oportunidade, tá certo, de se sair bem nessa situação. Como? Quando o irmão Sivaldo subiu lá no juizado, dizendo que tinha sido agredido, não é? A porta do juiz estava aberta, todo mundo viu. Qual era a do presidente? Meu irmão, o que foi que aconteceu? O senhor foi agredido? Foi alguém dos irmãos que agrediu o senhor? E aí, confirmado que foi, ele tinha dito na frente do juiz que não aceitava isso, que ia tomar as providências, mas não, ele ficou quieto, ele ficou mudo, calado. Então é aquela história, quem cala consente. Aí você vê a cena daquele carro, me desculpe você, né? O senhor vê aquele. É porque eu tenho conversado com alguns servos de Deus e a gente tem uma certa intimidade, me perdoe. A, aquele, aquele carro blindado dele ali antes do episódio da agressão ao irmão, eles conversando lá dentro, tudo leva a crer, não é? Pode até não ter acontecido, mas diante da situação a gente leva a crer que ou Luiz Mário ou o próprio presidente orientou os irmãos a serem truculentos dessa forma, porque eles foram truculentos, ele entrou, Luiz Mário, a gente vê Luiz Mário dando as costas, não é? Enquanto aquele menino infantil, Daniel, faz um negócio desse. E nessa audiência nossa do dia 7, tá certo? Eu ia chegando quando tava lá o Ribuliço, o outro menino do Peixoto, né, que é um desequilibrado. Peixoto, todo mundo sabe que é um desequilibrado, ele, o Joaribe, né? O desequilíbrio do Joaribe a gente viu no Congresso de Mulheres, o tempo todo junto de mim, as pernas tremendo, e não parava e gaguejava e tentou tomar meu celular, precisou eu dar um tranco nele, né? E só não aconteceu algo pior ali porque eu respeitei a igreja, porque quando a situação ela entra por aquele caminho, né, você se descontrola. Mas eu sou uma pessoa controlada. Eu sou uma pessoa controlada. Eu já disse aos irmãos, irmãos, onde o irmão Giovanni Cardoso chega, a paz, a tranquilidade. E eu já disse, eu não aceito agressão nenhuma contra o presidente da igreja. Se qualquer irmão que está conosco, irmão, agredir o pastor, seja com palavras na frente das pessoas, palavras que não se deve falar, seja agressão física, de maneira nenhuma. Eu sou o primeiro a defender, porque eu sou contra isso, irmão. Nós somos crentes. Nós somos crentes. Agora, se vir nos agredir, nós vamos nos defender e saberemos nos defender muito bem. E o pessoal do Cabral sabe isso, o pessoal da segurança do pastor sabe isso. E eu quero dizer, pastor, que esse desespero de alguns dos irmãos que fazem a segurança do pastor Ailton é porque eles acham que Ailton caindo, porque vai cair, porque Deus vai tirar ele não se sustenta, porque é muito pecado escondido, muita coisa escondida, não é? Eles temem perder o emprego. O emprego, alguns são empregados, são policiais na ativa. É aquela história que na vida militar chama de bico, né? Eles não vão perder, não. Isso eu dou a minha palavra, eu, irmão Giovanni Cardoso, dou a minha palavra, que a nova diretoria da nossa igreja vai conservar os servos de Deus trabalhando ali na segurança da igreja, porque a igreja precisa. Mas não é esse tipo de segurança, irmão, de estar fazendo segurança de pastor, não. Homem de Deus não precisa desse tipo de segurança, desse tipo de milícia, parece mais uma milícia, mas fazendo a segurança do templo, de quem entra, quem sai, do fluxo de veículo. A igreja, um templo grande como o nosso, precisa. As congregações no interior precisam, que eu mesmo já fiz muito segurança dos eventos, organizei segurança dos eventos. Aqui em Garanhuns, quantas vezes eu não organizei segurança dos eventos da nossa igreja aqui em Garanhuns e região? Quantas vezes? Mas uma segurança como crente, irmão, agindo como crente, não é?
E não há dúvida, Deus tem falado, e vários irmãos que trabalham na segurança, que nós temos contato com eles, eles dizem, irmão Giovanni, a situação está insustentável, alguns irmãos aqui ameaçam o senhor, mas isso é da boca para fora, e eu digo, irmão, para mim tanto faz se é da boca para fora ou não, porque eu não tenho medo de morrer, não tenho medo de nada, eu tenho medo da minha chamada, se eu tiver de morrer hoje, vou morrer hoje, se eu tiver de morrer amanhã, vou morrer amanhã. Agora, aquilo que eu tiver de fazer, que Deus colocar nas minhas mãos para fazer, eu faço sem nenhum problema. Agora, uma coisa eu garanto, que os irmãos, os servos de Deus, que estão trabalhando como crentes, irmãos, não é? Mesmo esses que se comportaram como ímpios, não é? Eles merecem o perdão de Deus e o perdão da igreja. A igreja entende a situação, mas eles se cuidem, eles tenham cuidado para não agirem mais dessa forma, não é? Que Deus abençoe, pastor. Um forte abraço. Dê a paz à irmã, viu? Deus abençoe vocês. E eu torno a lhe dizer, eu já lhe disse uma vez e quero lhe dizer, tudo isso que está acontecendo na nossa igreja, boa parte é Deus castigando e provando os senhores. O senhor e muitos outros foram coniventes ao longo desses anos. Né? O senhor sabe que eu falo isso com muito amor, com muito respeito, mas é a verdade. Foram deixando a presidência, o senhor Ailton José Alves e o pessoal dele tomar conta.